Oi, pessoal. Nós estamos vivendo dias históricos, um momento histórico. O sistema de poder no Brasil está sofrendo o maior abalo que ele já sofreu desde que foi criado no começo da Nova República, 40 anos atrás. E na Academia Folha Política, a gente está se preparando já há muito tempo para esse momento. Na Academia Folha Política, a gente estuda, entre tantas coisas, nós estudamos como funciona o sistema de poder no Brasil, como ele faz parte de um sistema de poder global e como esse sistema está sendo minado, está sendo solapado e talvez possa realmente ser superado graças, entre outros elementos, às inovações, à política do Donald Trump. Como a gente está vendo agora, é uma aplicação prática de toda uma visão de mundo diferente que pode levar finalmente ao colapso desse sistema de poder que está em vigor no Brasil. Então, para entender isso, nós temos muitos elementos, muito material na Academia Folha Política, que já tem um curso com mais de 3 anos de duração e que continua, toda semana tem uma nova aula e toda semana nós temos um diálogo com os alunos do curso. Os alunos do curso, a gente se reúne por Zoom, tem uma conversa, troca comentários, troca ideias. Então, a gente está formando, na verdade, uma comunidade de análise, de percepção sobre esse momento específico do Brasil, do mundo, com elementos para entendê-lo a fundo, e não apenas na superfície. Queria te convidar para fazer parte desse projeto, Academia Folha Política. No site aqui, no link aqui disponível, academiafolhapolitica.org, você entra lá e você passa a fazer parte desse projeto por apenas R$400 por ano, que podem ser divididos em 12 parcelas. Então, R$400 anuidade divisível por 12 parcelas. Eu acho que é um material que você dificilmente vai encontrar em outro lugar, um esquema que você dificilmente vai encontrar em outro lugar, com uma condição muito atraente. Queria te encontrar lá, queria que você fizesse parte desse projeto, nesse momento tão especial para o Brasil. Um abraço. Oi, pessoal. Estamos vivendo horas muito intensas, com revelações aí de vazamentos, de mensagens altamente comprometedoras, que destroem o devido processo legal, que mostram manipulação da justiça, com a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro e já uma reação muito intensa e muito viva das pessoas, indo para a rua em Brasília, fazendo buzinaço. E comentando tudo isso, eu acabo de participar do programa do Braddock Show, onde dei uma entrevista e queria convidar vocês a verem os trechos da minha participação nessa entrevista. Além disso, eu queria comentar o seguinte, nós estamos vendo aí um problema, obviamente, de descumprimento de preceitos legais, preceitos constitucionais, em várias ações da justiça brasileira, do judiciário, e hoje isso se revelou no caso do vazamento, e se revelou também, segundo muitos juristas estão avaliando, na decretação da prisão do presidente Bolsonaro, ambas altamente questões arbitrárias, infundadas. Bem, ora, o STF, o Supremo, deveria ser o guardião da Constituição, eles se autoproclamam o guardião da Constituição, obviamente não estão sendo, né? Então a gente se pergunta quem que pode ser o guardião da Constituição no Brasil. Cheguei a pensar assim, como uma maneira da gente colocar de maneira muito crua, dizendo, olha, hoje o guardião da Constituição brasileira é o Donald Trump, né? Ele é que está pressionando aí as instituições brasileiras para que cumpram a Constituição, para que cumpram as leis, né? Saiu uma nota também muito dura do Departamento de Estado americano depois da prisão do presidente Bolsonaro. O governo americano um pouco tomou aí essa função que não vem sendo feita pelas instituições brasileiras, que é de preservar a própria ordem constitucional. Mas eu acho que não é a melhor maneira de ver. A melhor maneira de ver é dizer que o guardião da Constituição é o povo brasileiro, e tem que ser, né? O guardião tanto da Constituição tal como ela está escrita, que foi esquecida, quanto da Constituição no sentido do elemento que é o cimento da sociedade, que é o cimento da nação, né? O império da lei, que vai além da letra escrita, né? Que é a ideia de que você, numa democracia, tem que ser governado pelas leis e não pelo arbítrio de determinadas autoridades.
Então, e eu acho que o povo brasileiro mostrou ontem nas grandes manifestações, está mostrando hoje nas pessoas que estão indo lá fazer buzinaço na Esplanada em Brasília, não sei se está vendo em outros lugares do Brasil, mas certamente em Brasília, as pessoas estão mostrando que o povo está tomando essa função constituinte, ou essa função reconstituinte. O Brasil precisa de uma reconstituição como nação e como império da lei, e a ação toda de Donald Trump está sendo um veículo para isso, está abrindo as portas para isso, mas a função de guardião da pátria e guardião da própria soberania brasileira é do povo brasileiro. E isso também é muito interessante. O povo brasileiro não está interpretando que haja uma violação de soberania brasileira nas ações de Trump. Ao contrário, ele está interpretando que existe uma defesa da real soberania do povo brasileiro sobre o seu próprio país nas ações de Trump. Trump está apoiando o povo brasileiro para que recupere a sua soberania. Isso é o pano de fundo. O povo brasileiro já deixou isso claro, né? Levando, inclusive, bandeiras dos Estados Unidos em todas as manifestações que aconteceram ontem, né? É uma manifestação claríssima de uma percepção de aliança com os Estados Unidos neste momento. Os Estados Unidos estão ajudando o Brasil a recuperar a sua verdadeira soberania, que pertence ao povo, não ao Supremo, não às instituições. A soberania não pertence às instituições, pertence ao povo. Está na Constituição, essa esquecida, que todo poder emana do povo, não diz que todo poder emana das instituições. Na prática tem sido assim, emana das instituições, mas não é, emana do povo, e esse é o papel reconstituinte que o povo está tomando. E queria comentar também o seguinte, com essas bandeiras americanas, com essa atitude, com essa repulsa que as medidas do STF têm causado e que hoje a prisão de Bolsonaro causou, o povo brasileiro está dizendo também o seguinte: olha, nós não queremos essa política externa brasileira de inserção no bloco totalitário. É uma mensagem que está sendo dada pelo povo nas ruas. Até falei que, olha, ontem foi a primeira grande manifestação de política externa, com eixo na política externa do Brasil. E hoje, claro, com novos pretextos aí, com novas revelações e novas atitudes agressivas do sistema contra a Constituição, isso se faz ainda mais presente. O povo está indo à rua também para dizer, olha, não concordamos com a inserção do Brasil na órbita da China, na órbita da Rússia, na órbita do Irã, não concordamos com essa política externa que está colocando o Brasil nesse sistema de poder dos totalitários. Isso está sendo dito também em cada pessoa que canta, que grita, que buzina. Tem a impressão que isso é parte do recado que está sendo dado, né? O povo está dizendo, não quero o Brasil no bloco da China, né? Além de dizer, não querem, né, os arbítrios, os abusos, muito mais do que abusos, as violações patentes que estão sendo cometidas, né? Não quer a vertente interna, né, essas violações todas, o povo não quer, e não quer a vertente externa, que é a subordinação do Brasil ao bloco totalitário. Também não quer os Estados Unidos, quer uma aliança com os Estados Unidos. Nunca foi tão clara, tão presente, tão concreta a ideia de uma necessária aliança Brasil e Estados Unidos. Ela não está agora nos discursos e tal, não está nos artigos de relações internacionais, não está, né, nas provas aí do Instituto Rio Branco, não. Essa aliança Brasil-Estados Unidos está nas ruas. As pessoas estão percebendo que ela é vital para o Brasil. Tá bom? Então, convido você aqui a ver também os trechos da entrevista no Bradock. Abraços e vamos continuar acompanhando tudo isso. Oi, pessoal. Eu tenho uma novidade para vocês. Eu estou inaugurando o clube de membros aqui do meu canal YouTube. Quando você se inscreve no clube de membros, você passa a ter acesso a todo um conteúdo exclusivo. Você vai ter acesso a toda uma coleção de programas que eu tenho feito nesses últimos anos, com análises que estão totalmente atuais sobre política nacional, política internacional. Você tem acesso a novos vídeos e observações e análises que eu estarei colocando unicamente ali. Você passa a ter acesso às aulas do meu curso de Logopolítica, você se torna aluno do curso de Logopolítica, e você terá acesso também às gravações das conversas que eu tenho com os alunos do curso, no formato do programa
Agenda Liberdade. Aulas são semanais, a Agenda Liberdade também é semanal. Todo esse conteúdo vai estar no clube de membros do canal YouTube. Basta você se associar por apenas R$ 49,99 para se tornar parte desse clube de membros. Nós estamos num momento que requer novas abordagens para entender política nacional, política internacional. Temos vários canais bons sobre geopolítica. Esse aqui é o único canal sobre logopolítica, que vai além da geopolítica, que estuda a base civilizacional, filosófica, até mesmo teológica do que acontece no Brasil, no mundo hoje, como tudo se interconecta e como apenas entendendo a grande batalha espiritual, a grande batalha pela essência do ser humano, somente assim a gente vai entender os aspectos mais superficiais das lutas que estão em curso no Brasil e no mundo. Tudo isso é um material ao qual você passa a ter acesso ao se tornar, portanto, membro dessa comunidade. Então, aproveite aqui, entre no clube de membros do meu canal, apenas R$ 49,99 por mês, e nos vemos lá. Abraços. A estação está ocorrendo, por enquanto com poucos carros, mas impossibilidade de chegar até a torre de televisão onde essa programação estava prevista. Que situação esdrúxula está vivendo o país, meu caro embaixador Ernesto Araújo. Mas olha, alguma coisa está acontecendo. Existe essência que não existia uma semana atrás ou um mês atrás, né? As coisas estão começando a ficar com um cheiro diferente, com um cheiro aí de 2015, 2016, né? E não com o cheiro de 2024, né? De acomodação, digamos, em relação a um determinado esquema de poder, né? O povo está recuperando, acho que o gosto, né? Por estar na rua, né? Pelo panelaço, pelo buzinaço, pela manifestação, obviamente, né? E isso é o que acho que realmente pode canalizar para algum tipo de mudança tudo isso que está sendo feito a partir do Donald Trump nos Estados Unidos, né? Eu estava, se me permite, eu estava pensando aqui a respeito desse tema da soberania digital também, que vocês estavam discutindo com o Dr. De Luca, e é interessante a contradição, né, que existe no posicionamento aí do governo brasileiro, né, o posicionamento de que a ação das redes tem que ser universal, tem aí uma declaração do BRICS, né, sobre a necessidade de regulação da inteligência artificial numa perspectiva multilateral, ONU, universal, etc., uma declaração que saiu agora na cúpula do BRICS, né? E, ao mesmo tempo, todo o discurso da defesa da soberania. Então, é algo que a gente via muito no tempo da Guerra Fria, e agora a gente está numa nova Guerra Fria, então é normal que as coisas se repitam. A soberania só vale para os países totalitários, né? A China quer ter a sua soberania, a Rússia quer ter a sua soberania, o Irã quer ter a sua soberania, mas a soberania americana ela tem que ser contestada e retirada dos Estados Unidos e levada para instâncias supranacionais, seja na governança da internet, seja na governança da inteligência artificial, né? É curioso, né? A soberania só para os totalitários, né? O direito de não intervenção, direito de autodeterminação dos povos, ou seja, tudo é sido a favor de uma narrativa que favorece os totalitários, né? E ao mesmo tempo me ocorria também a respeito do que dizia o Dr. Marcília, é o seguinte: o Trump ele está preocupado, como ele dizia, com as perdas da liberdade no Brasil, né? Não é só uma questão de amizade, como também deixou claríssimo o Dr. De Luca. E eu acho que a gente pode dizer o seguinte: o Trump tem uma preocupação com o Brasil, mas tem uma preocupação sistêmica também. Ele não quer que o Brasil vire um padrão, né? O Brasil estava virando um padrão de um grande país, né, um país em desenvolvimento, que se insere no bloco totalitário, cada vez mais com políticas desse bloco totalitário, e que começa a interferir na soberania digital dos Estados Unidos, começa a liderar um processo de contestação dessa soberania digital dos Estados Unidos, que é fundamental na nossa era que a gente está vivendo, né? E então o Brasil estava dando, de certa forma, assim, uma contribuição
para a guerra híbrida que existe, que é movida pelo bloco totalitário contra o mundo livre, contra os Estados Unidos. Uma contribuição através do BRICS, através da ideia da moeda única do BRICS, né? E isso é uma parte da guerra híbrida que a China, que os totalitários movem contra os Estados Unidos, ou seja, uma moeda alternativa ao dólar, uma contestação do papel do dólar, né? Isso tudo faz parte do contexto, obviamente. O Trump não quer, eu acho, que o Brasil vire padrão para os países fazerem isso, se servirem de plataforma de guerra híbrida dos totalitários contra o mundo livre. Pois é. E essa... Posso fazer uma pergunta, Ferrão? Um gancho exatamente disso? Porque essa questão é o centro do ponto, né? As análises do embaixador eu respeito bastante, queria deixar isso claro aqui. E o Lula, não tem dúvida, até nos trejeitos, né, ele tem interesse em dobrar a aposta, colocando o Brasil de vez no eixo do mal e como um satélite aí desses inimigos do Ocidente, né, a que o senhor se referiu agora. A pergunta que eu lhe faço é uma que eu tenho na minha cabeça desde a época da Dilma. Quando a Dilma estava implodindo o Brasil, eu brincava em algumas palestras que quem ia salvar o Brasil era o MDB, porque eram os despachantes do sistema, dos donos do poder, que queriam preservar a galinha dos ovos de ouro, não queriam ver o Brasil ir para o saco. A Venezuela é um país de uma empresa, PDVSA, uma estatal e tudo. O Brasil, digamos assim, o buraco é mais embaixo. Tem grupos fortes de interesse que não veem com muita graça o Brasil ir direto para o eixo do mal e virar esse troço feioso contra os Estados Unidos e o Ocidente. Como é que o senhor vê esse embate e como é que o senhor vê, então, a possibilidade de começarem a puxar o tapete do Lula / Alexandre de Moraes, que hoje está auxiliando o próprio presidente, para impedir essa tragédia? Então, Constantino, antes de mais nada, que bom te ver aqui, te ver firme aí, e espero que você supere tudo aí que você está passando, tá? Se Deus quiser. Olha, muito interessante isso que você levantou, né, o empresariado brasileiro, né? Para onde que vai? Eu acho que o Brasil, claro, é uma economia muito mais diversificada do que a Venezuela, né? Mas, infelizmente, existe uma tendência crescente de uma interpenetração entre a classe empresarial e a classe política, com a classe política dominando, né? É o sistema do capitalismo de laços, o sistema onde o que vale é a amizade com os políticos e não a produção de uma empresa. E é muito difícil se livrar desse sistema, porque ele não nasceu ontem, né? Ele está sendo criado faz muito tempo, né? Se você tivesse empresas aí no livre mercado, competindo livremente e tal, e de repente, não, aí seria uma questão muito mais simples, eles se virarem contra um governo que está numa linha completamente oposta ao que é do interesse deles. Mas os interesses são todos interpenetrados, né, em termos de, bom, sei lá, de mercado financeiro, de créditos, de BNDES, de regulamentação e tudo isso. Então, seja o Supremo, seja o Executivo, eles têm ali o caderninho com, olha, o que cada empresário me deve, né? Imagina. Né? E vão puxar isso na hora, né? Então, os empresários não têm uma latitude. Claro, estou falando de um modo geral, né? Sobretudo certas elites aí empresariais. Ao mesmo tempo, o setor mais competitivo da economia brasileira, que é o agro, é um setor que foi muito infiltrado pelos interesses chineses, né? Portanto, um setor que estava... eu digo o setor no sentido assim, as lideranças políticas do agro, né? Acho que não é o interesse dos produtores, a grande maioria, mas as lideranças políticas estavam, sim, puxando o agro brasileiro para uma dependência crescente, para uma cessão crescente de soberania para a China, através de venda de terras, através de dependência em termos de mercados, etc. Então, e é o setor mais produtivo, mais importante, no fundo, da economia brasileira, aquele que melhor funciona. E não é por coincidência, né, que a economia brasileira se desindustrializou tanto e se agriculturizou tanto, né, porque é do interesse da China. A China não quer indústria brasileira, a China quer agricultura brasileira, então a dependência brasileira frente à China produziu isso. É muito bom ter um agro competitivo, mas não ter um agro que acaba representando os interesses, né, de um país com pretensões hegemônicas, comunista, totalitário, dentro do Brasil e no mundo, né? Então, essa combinação de um empresariado, digamos assim, não agrícola, muito dependente do governo, e de um empresariado agrícola muito ligado à China, não me faz desanimar muito
não me anima muito sobre a perspectiva de uma mudança de rumo, tendo por iniciativa, né, o setor privado, né? O Brasil é um capitalismo de Estado, então o que conta é o Estado, para onde o Estado quiser, esse setor vai. Então, não sei, pelo menos no quadro atual, eu não vejo muito um descolamento, não. O que poderia haver, assim, como no impeachment, né? Então, de repente, o empresariado fala, bom, o Lula não dá e tal, vamos aqui para arrumar alguém aqui do Centrão e vamos tocar, então, com o Centrão, repetindo aquele modelo. Mas lá não tinha Trump. Né? Lá não tinha o Trump. Tenho dito assim, o Trump não está fazendo tudo o que está fazendo para amanhã acordar com o Brasil na mão do Kassab, com o Brasil na mão enfim, da turma do Centrão e tal. Então não vejo assim uma solução muito fácil do ponto de vista do nosso setor privado, não. Você está ligado? Oi, pessoal. Nós estamos vivendo dias históricos, um momento histórico. O sistema de poder no Brasil está sofrendo o maior abalo que ele já sofreu desde que foi criado no começo da Nova República, 40 anos atrás. E na Academia Folha Política, a gente está se preparando já há muito tempo para esse momento. Na Academia Folha Política, a gente estuda, entre tantas coisas, nós estudamos como funciona o sistema de poder no Brasil, como ele faz parte de um sistema de poder global e como esse sistema está sendo minado, está sendo solapado e talvez possa realmente ser superado graças, entre outros elementos, às inovações, à política do Donald Trump. Como a gente está vendo agora, é uma aplicação prática de toda uma visão de mundo diferente que pode levar finalmente ao colapso desse sistema de poder que está em vigor no Brasil. Então, para entender isso, nós temos muitos elementos, muito material na Academia Folha Política, que já tem um curso com mais de 3 anos de duração e que continua, toda semana tem uma nova aula e toda semana nós temos um diálogo com os alunos do curso. Os alunos do curso, a gente se reúne por Zoom, tem uma conversa, troca comentários, troca ideias. Então, a gente está formando, na verdade, uma comunidade de análise, de percepção sobre esse momento específico do Brasil, do mundo, com elementos para entendê-lo a fundo, e não apenas na superfície. Queria te convidar para fazer parte desse projeto, Academia Folha Política. No site aqui, no link aqui disponível, academiafolhapolitica.org, você entra lá e você passa a fazer parte desse projeto por apenas R$ 400 por ano, que podem ser divididos em 12 parcelas. Então, R$ 400 anuidade divisível por 12 parcelas. Eu acho que é um material que você dificilmente vai encontrar em outro lugar, um esquema que você dificilmente vai encontrar em outro lugar, com uma condição muito atraente. Queria te encontrar lá, queria que você fizesse parte desse projeto, nesse momento tão especial para o Brasil. Um abraço. Oi, pessoal. Eu tenho uma novidade para vocês. Eu estou inaugurando o Clube de Membros aqui do meu canal YouTube. Quando você se inscreve no Clube de Membros, você passa a ter acesso a todo um conteúdo exclusivo. Você vai ter acesso a toda uma coleção de programas que eu tenho feito nesses últimos anos, com análises que estão totalmente atuais sobre política nacional, política internacional. Você tem acesso a novos vídeos e observações e análises que eu estarei colocando unicamente ali. Você passa a ter acesso às aulas do meu curso de Logopolítica, você se torna aluno do curso de Logopolítica, e você terá acesso também às gravações das conversas que eu tenho com os alunos do curso, no formato do programa Agenda Liberdade. Aulas são semanais, a Agenda Liberdade também é semanal. Todo esse conteúdo vai estar no Clube de Membros do canal YouTube. Basta você se associar por apenas R$ 49,99 para se tornar parte desse Clube de Membros. Nós estamos num momento que requer novas abordagens para entender política nacional, política internacional. Temos vários canais bons sobre geopolítica. Esse aqui é o único canal sobre logopolítica, que vai além da geopolítica, que estuda a base civilizacional, filosófica, até mesmo teológica do que acontece no Brasil, no mundo hoje, como tudo se interconecta e como apenas entendendo a grande batalha espiritual, a grande batalha pela essência do ser humano,
Somente assim a gente vai entender os aspectos mais superficiais das lutas que estão em curso no Brasil e no mundo. Tudo isso é um material ao qual você passa a ter acesso ao se tornar, portanto, membro dessa comunidade. Então, aproveite aqui, entre no clube de membros do meu canal, apenas R$ 49,99 por mês, e nos vemos lá. Abraços.